Você já chorou porque Deus pareceu calado na sua vida? Já sentiu como se suas orações batessem no teto e voltassem vazias? Você não está sozinho. Há milhares de anos, homens e mulheres de fé registraram esse mesmo desespero nas páginas da Bíblia. E o mais chocante? Essas palavras foram inspiradas pelo próprio Deus. Fique até o fim. O que você vai descobrir sobre o silêncio divino pode mudar completamente a forma como você ora. Se você busca verdades diretas das Escrituras, sem enrolação, inscreva-se no canal Escritura Infinita, ative o sininho e deixe seu like. Vamos mergulhar agora num dos mistérios mais profundos da Bíblia. Salmo 13, versículo 1. Davi escreve: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Leia de novo. Até quando te esquecerás de mim? Isso não é teologia bonita de igreja. É desespero cru. É um homem segundo o coração de Deus questionando se foi abandonado. E isso está na Bíblia. Davi, o rei ungido, o matador de gigantes, o adorador que dançou diante da arca, está aqui perguntando se Deus o esqueceu. Não foi uma vez só. Não foi um momento de fraqueza. Ele repete a pergunta: até quando? Você percebe a agonia nisso? Não é apenas Deus, onde você está? É Deus, quanto tempo mais vou ter que suportar esse vazio? É a dor de quem esperou, orou, clamou, e o céu continua em silêncio. E não para por aí. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Bramido. Não é choro, não é súplica educada. É bramido, como um animal ferido que grita de dor. É o som da alma humana no limite do seu sofrimento. Mas aqui está algo que vai te arrepiar. Essas palavras não ficaram só no Antigo Testamento. Jesus Cristo, o Filho de Deus, as repetiu na cruz. Mateus 27, versículo 46, registra o momento mais sombrio da história. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Pense nisso. O próprio Jesus, que é a palavra que se fez carne, que estava com Deus desde o princípio, que nunca pecou, que sempre agradou ao Pai, ele experimentou o silêncio de Deus. Ele sentiu o peso do abandono divino naquele momento brutal na cruz. Se o Filho de Deus passou por isso, por que você acharia que estaria isento? Por que você acha que sua caminhada de fé seria sempre clara, sempre iluminada, sempre com respostas imediatas? O silêncio de Deus não poupa ninguém, nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem o próprio Cristo, e certamente não vai poupar você. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Silêncio não é abandono. Isaías 53, versículo 7, profetizou sobre Jesus 700 anos antes da cruz. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Ficou mudo diante das acusações falsas, dos insultos, das humilhações. Mas esse silêncio não era fraqueza, era cumprimento profético. Era propósito divino se desenrolando exatamente como Deus havia planejado séculos antes. O silêncio de Cristo não foi falta de resposta, foi a resposta. Foi obediência total ao plano de redenção. E isso muda tudo sobre como você entende o silêncio de Deus na sua vida. O silêncio de Deus funciona da mesma forma na sua vida. Não é descaso, não é indiferença, é design divino. É parte do plano dele para te transformar em quem ele quer que você seja. Salmo 46, versículo 10 ordena: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Preste atenção. Deus não manda você se calar porque não se importa. Ele manda você se aquietar porque, no silêncio, você aprende quem ele realmente é. No barulho da sua ansiedade, da sua pressa, das suas exigências, você só ouve sua própria voz. Você só escuta seus próprios medos gritando. Na quietude, no deserto do silêncio, você finalmente ouve Deus, não com seus ouvidos, mas com sua alma. E isso nos leva a uma das histórias mais brutais de silêncio divino na Bíblia, a história de Jó. Jó perdeu tudo, 10 filhos mortos num único dia, riqueza destruída em questão de horas, saúde arruinada por uma doença asquerosa que cobriu seu corpo de feridas. Seus amigos o acusaram de pecado oculto. Sua esposa, desesperada,
Mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. E Deus? Silêncio absoluto. Por 37 capítulos, Jó clama, questiona, argumenta, defende sua integridade, exige respostas. E Deus não diz uma palavra sequer. Nada. Zero. Completo silêncio. Você consegue imaginar a agonia disso? Perder tudo e sentir que Deus não apenas permitiu, mas depois se recusou a dar uma explicação? Mas quando Deus finalmente fala, em Jó 38, ele não dá explicações. Ele faz perguntas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Deus não justifica seu silêncio. Ele revela sua soberania. Ele mostra a Jó que há uma diferença monumental entre o Criador e a criatura. E nessa diferença, há paz, há submissão, há adoração. A resposta de Jó, capítulo 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Você entende o que aconteceu? O silêncio forçou Jó a conhecer Deus de verdade. Não de ouvir falar, não de segunda mão, mas de ver com os próprios olhos espirituais, de experimentar, de encontrar. Antes do sofrimento, Jó conhecia Deus por tradição, por teologia, por histórias. Depois do silêncio, Jó conhecia Deus por revelação pessoal. E é exatamente isso que Tiago 1, versículos 2 a 4 explica. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O silêncio é a fornalha onde a fé falsa queima, e a fé verdadeira se purifica. É o fogo que queima a palha e revela o ouro. É o deserto que mata a religiosidade superficial e dá à luz uma fé que resiste a qualquer tempestade. Então, como você lida com esse silêncio quando ele vem? Salmo 37, versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não diz, entenda o Senhor. Diz, descansa. Não diz, force uma resposta. Diz, espera. Não diz, exija explicações. Diz, confia. Abacuque 2, versículo 3 promete, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus tem um tempo determinado. Você não vê o relógio dele, você não entende o calendário divino, mas ele nunca se atrasa, nunca, nem um segundo. Olhe de novo para Davi. Ele escreveu Salmo 13 no desespero total. Mas olhe como ele termina no versículo 6. Eu, porém, confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Da agonia à adoração, do desespero ao louvor. No mesmo salmo, em poucas linhas, porque a resposta não veio de fora, não veio de uma voz audível do céu, veio de dentro, da decisão deliberada de confiar, mesmo sem ver, de louvar mesmo sem entender. Hebreus 11, versículo 1 define fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se você já viu, não precisa de fé. Fé é para quando está escuro, quando Deus está em silêncio, quando não há sinais, quando não há confirmações, e você escolhe crer mesmo assim. Então, o que fazer quando Deus parece calado na sua vida? Primeiro, examine seu coração. Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes, o problema não é que Deus não fala, é que há algo bloqueando sua audição. Pecado não confessado, amargura enraizada, desobediência deliberada, ídolos escondidos no coração. Isaías 59, versículos 1 e 2 deixa claro: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não mudou, mas seu pecado criou um muro entre você e ele. Segundo, continue orando. Lucas 18, versículo 1 diz: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sempre. Nunca pare, mesmo quando parece inútil.
mesmo quando suas palavras parecem cair no vazio, mesmo quando você não sente nada. Ore. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 ordena: orai sem cessar. Não é sugestão, é ordem. Ore sem parar, porque a oração não é apenas sobre receber respostas, é sobre relacionamento, é sobre comunhão, é sobre permanecer conectado com Deus, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. Terceiro, mergulhe na palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus pode estar calado na oração, mas Ele nunca fica calado na Escritura. A Bíblia é Deus falando, todo dia, sem silêncio, sem pausa, sem ambiguidade. Romanos 10, versículo 17 explica: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você quer fé no silêncio? Encha sua mente com a palavra, porque quando suas emoções mentem, quando suas circunstâncias gritam desespero, a palavra continua verdadeira. Quarto, lembre-se da cruz. Romanos 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Pense no que Deus já fez. Ele deu Jesus, o melhor do céu, o mais precioso, o insubstituível. Ele entregou seu filho à cruz, ao sofrimento, à morte, por você. Se Deus fez isso, se Ele pagou esse preço absurdo, Ele não vai te abandonar agora. O silêncio não é rejeição, é refinamento. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está te preparando para algo maior do que você consegue ver agora. Não é o fim da história, é o meio, e o final já foi escrito em Apocalipse 21, versículo 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um dia, não haverá mais perguntas sem respostas, não haverá mais orações sem eco. Você verá face a face o Deus que, mesmo em silêncio, nunca soltou sua mão. Até lá, confie, como Davi confiou, como Jó confiou, como Jesus confiou na cruz, mesmo quando o Pai escondeu o rosto, porque Salmo 34, versículo 18 garante: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele está perto, mais perto do que você imagina, mesmo quando você não sente, mesmo quando não há voz, mesmo quando o céu parece bronze. Ele está ali, no silêncio, trabalhando, moldando, preparando você para a glória que virá. Se essas verdades das Escrituras fortaleceram sua fé, inscreva-se no canal Escritura Infinita. Ative o sininho para mais conteúdos que vão direto ao ponto bíblico, sem enrolação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o silêncio de Deus não é o fim. E nos comentários, deixe um versículo que te sustentou quando Deus pareceu calado. Que a busca pela verdade continue a nos guiar. Até o próximo vídeo.